Irmãos, nós vamos começar então aqui a nossa escola dominical. A gente está estudando já tem um bom tempo essa revista, né? O Desafio de Ser Igreja. Esse é o 10º estudo. E é bem legal esse estudo para se ter uma igreja saudável, né? O que a gente precisa para a gente ter uma igreja saudável, né? As crianças vão entrar lá na aulinha. Olha lá, o objetivo geral aqui da nossa classe é esse, né? Como ser igreja segundo a vontade de Deus, né? Então, como ser igreja segundo a vontade de Deus? E o que a gente vai ver nessa aula de maneira específica? Primeiro, a gente vai identificar os sinais de adoecimento de uma igreja. Também, perceber os sinais de saúde de uma igreja. Isso é legal para a gente poder confrontar um pouco o que tem por aí hoje no mercado com relação à igreja, né? E será que há doença? Será que há saúde nessas igrejas? E claro, contribuir, vamos ser desafiados, né? A contribuir ativamente para a promoção da saúde da igreja. Então o autor ele divide esse estudo muito simples, numa introdução, sintomas da igreja doente, sinais de saúde e uma conclusão e uma aplicação. Então a primeira coisa que eu quero ver com você é o seguinte, essa diferenciação aí, ó, entre uma organização, pessoa jurídica, uma instituição, nome jurídico da igreja e o organismo vivo que é a igreja. É importante. A Bíblia, lá em 1 Coríntios, capítulo 12, Paulo ali, ele vai falar da igreja como um organismo vivo, algo espiritual, vivo, o corpo de Cristo, no qual estão ligados os crentes. A igreja como corpo humano, Paulo vai dizer, onde Cristo é o cabeça, e os crentes são partes do seu corpo. E daí? A partir daí, então, essa igreja vai mostrar uma comunhão viva, vai mostrar um desenvolvimento espiritual, ela vai ter dons espirituais, onde ela vai ser capacitada, e ela vai se multiplicar, e vai chegar a uma maturidade em Cristo. Veja, como um corpo humano, né? Um bebê nasce pequenininho e vai crescendo, e vai se transformando, e vai mudando o cabelo, às vezes muda a cor do olho, às vezes muda a pele, às vezes muda os pelos na pele, às vezes um tipo de unha diferente, enfim, o nariz toma uma outra forma. Esse corpo, ele amadurece, ele cresce, ele mostra qualidade. A igreja, como organismo vivo, é assim. A igreja, ela tem que crescer, recebendo a força do cabeça dela, que é Cristo. E esse organismo vivo, ele se desenvolve aonde? Onde é que esses membros são fortalecidos? Pela palavra, pela oração, pela participação nos sacramentos, pela comunhão. Aonde? No lugar visível. Veja, em um lugar, num espaço físico onde essa igreja se reúne. Paulo fala dessa igreja como um organismo lá em Tito 1,5. Olha o que ele fala para Tito. Tito está lá em Creta, cuidando da igreja. Paulo escreve para ele e fala assim, ó: por esta causa te deixei em Creta. Para quê, Tito? Para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros conforme te prescrevi. Para que isso? Para que essa ordem local? Para que os líderes? Para cuidar do organismo. Para cuidar do organismo por meio da organização, por meio da instituição. Então veja, a igreja invisível, que é o organismo vivo, ela se manifesta por meio de uma organização visível, que é uma denominação, que são as denominações religiosas, pessoa jurídica. As duas têm espaço na Escritura, as duas são importantes. Então, eu pensei assim, ó, a igreja de Cristo é um organismo vivo que funciona sob uma organização. É isso. É por isso que não existe esse negócio de desigrejados. Esse movimento dos desigrejados, eles negam o compromisso com a noiva de Cristo. Eles negam o compromisso com essa parte visível da igreja invisível. Ou eles negam o compromisso da manifestação visível da igreja invisível, do organismo vivo. Eles estão dizendo que eles não pertencem ao organismo vivo. Porque, meu caro, não tem como. Se você pertence ao organismo vivo, o espírito que mora em você, ele tem necessidade de ser edificado para que ele cresça. Imagine um bebê dizendo assim: eu não quero crescer. Pode? Não pode, é natural, ele tem que crescer. Ele está vivo, esse corpo dele vai crescer. Assim é aquele que pertence à igreja, ao organismo vivo. Não tem jeito, o Espírito Santo vai levar ele a amadurecer em Cristo.
a ter uma fé mais madura, a ter mais amor pelos irmãos, a querer ser usado mais nos dons espirituais para edificar o corpo. Então não dá para falar, eu pertenço a Cristo, mas eu quero ficar na minha casa. Não dá. Segundo a Bíblia, não dá. Esse aí pode ser o teu jeitinho de adorar a Deus, mas não é assim que a Escritura mostra esse compromisso com a igreja de Cristo. Um dos grandes problemas da igreja moderna, qual é? É investir na organização, na pessoa jurídica, e se esquecer do organismo vivo. Daí, sabe o que a igreja passa a ser? Uma empresa. Aí você vai gerir a organização no modelo empresarial, de concorrência, de metas mensais. Esse é um problema sério hoje da igreja. Se investe muito nisso, na organização da igreja, na pessoa jurídica, marketing, arrecadação e tudo mais. E se esquece do quê? De alimentar o organismo vivo. Por quê? Um dos grandes problemas a gente vai ver, o evangelho não é exposto. O evangelho não é pregado. E se não é pregado o evangelho, as pessoas não se arrependem de seus pecados. Elas não querem Jesus na vida delas. Elas têm uma caricatura que elas moldaram de Jesus segundo as suas próprias predisposições para adorar a Deus. Aí tem, por exemplo, o desigrejado. Ele fala, não rapaz, já veio gente aqui, gostei, foi legal, mas eu vou ficar em casa. E eu estou adorando a Deus do mesmo jeito. Tudo bem. O que ele está dizendo? Dizendo que ele não quer esse compromisso com a igreja visível. E a gente diz, será, a gente pensa, que você pertence ao organismo vivo? Eu visito, às vezes, algumas pessoas que vêm aqui visitar e depois desaparecem. E elas falam assim para mim, a maioria delas, eu gostei muito, quando der eu vou. É isso que elas falam. E eu fico pensando nessa declaração. Quem pertence ao organismo vivo não pensa assim. Porque aquele que foi implantado em Cristo, que vive pelo Espírito de Cristo, ele tem sede de ser edificado na fé, de ter comunhão. É gostoso estar aqui. Então a igreja, a gente não trata dessa forma. Quando um amigo que mora distante, você visita quando dá. Mas o que eu digo para essas pessoas é, se você pertence ao organismo vivo, você não pode tratar a igreja visível desse modo, eu vou quando dá. Não. Você está evidenciando que você não pertence ao organismo vivo. Isso é perigoso. Pessoas fechadas nelas, né? Então, vamos ver aqui, primeiro, alguns sintomas da igreja doente. Vai ser muito rápido, Primeiro deles, essa igreja que tem sintomas de não estar muito sã na fé, é uma igreja que normalmente, foca nos programas, nos métodos. Então, é uma igreja que foca em estratégias de marketing empresarial, valoriza muito a organização, está sempre atenta ao último método de crescimento, líderes carismáticos, normalmente tem líderes que são muito bons de retórica, são comunicativos, aplicação dos métodos empresariais de crescimento de empresas para a igreja. Então é aquilo, a igreja ela foca muito na organização, na pessoa jurídica. O que eu posso fazer para melhorar essa empresa? Inclusive, hoje, há muitos líderes que abandonaram os seus negócios para migrar para um outro negócio. Que negócio? Ele abre uma igreja. E ele continua aplicando na igreja o método que ele tinha lá na empresa dele do passado. Ele foca nisso. Ele trata a igreja como algo empresarial mesmo. E veja, de repente dá até para aproveitar algo, mas desde que você não sonegue ao povo a verdade da palavra de Deus. E qual é o problema? Se eles pregarem a verdade do Evangelho, não enche a igreja. Muitas igrejas não enchem. Por que muitas pessoas vêm aqui e não ficam? Né? Vamos pensar humanamente falando, desconsiderando a questão espiritual, porque Deus é soberano sobre tudo, mas humanamente falando, porque elas vão ouvir algo que elas não querem ouvir. Elas precisam ouvir, mas elas não querem ouvir. Então esses líderes descobriram isso. Eu preciso oferecer um produto para o meu consumidor que seja apetecível, como na empresa que ele tinha, não é? Se ele botar na praça um produto ruim, ele não vai ter consumidor. Pois bem, ele traz isso para a igreja. Essa mentalidade. E isso mostra um sinal de doença, porque a igreja não é empresa. Igreja é uma agência do reino de Deus na terra para salvar almas.
Ele não pode mercadejar o Evangelho. Paulo diz aos Coríntios, eu estive aí e eu nunca mercadejei a palavra de Deus. Eu nunca fiz a palavra um produto para venda. Eu preguei Cristo e Cristo crucificado para a salvação de vocês. Uau! Então, esse é um problema, é um sintoma de uma igreja doente. Olha lá, a igreja incha e não cresce. E inchaço no corpo é sinal de saúde? Se tem alguma coisa inchada no corpo, é doença. Então a igreja está cheia, mas está inchada. O cara é bom, hein? Ele descobriu métodos para trazer gente. Ele conseguiu deixar o pecador feliz com Deus, ele tem o seu ego massageado, eu vou na igreja. E depois, durante a semana, ele vive como se Deus não existisse. Sabe o que ele é? Ele é um incrédulo na prática. Ele é um incrédulo na prática. Não luta contra o pecado. Na igreja dessa pessoa, tem que funcionar tudo quanto é tipo de ministério, para atender o cliente em todas as suas demandas. Então, ministérios, claro, são importantes para a igreja, mas desde que eles busquem seu fundamento na Bíblia, nos princípios da Escritura. Ou seja, que seja para a glória de Deus e não para encher a igreja, e não para arrecadação. Isso vai ser consequência. Olha a questão de perspectiva. Quando você faz tudo para a glória de Deus, Deus vai trazer as pessoas, vai aumentar a arrecadação como consequência disso. Muito diferente de muitas igrejas. Outra coisa, que é um sinal de doença, a mentalidade de manutenção. Isso é um problema em muitas igrejas. A igreja é um organismo vivo, e se é vivo, como um bebê, cresce e vai se desenvolvendo. Veja, individualmente, vocês vão ser edificados pela oração, pregação, louvor, e de maneira missional, Deus vai usar vocês como instrumento para alcançar outras vidas lá fora. Uma igreja viva e saudável está em movimento. Ela é atuante na vida das pessoas. Ela é relevante na vida das pessoas. Olha que interessante. Qual a diferença entre sobreviver e avançar? Vamos lá. Qual é a diferença entre sobreviver e avançar? No aperto, quer dizer, vamos fazer o mínimo para a gente estar vivo. Estamos contentes com isso aqui. E avançar? Não. É pensar fora da caixa. É pensar que fora daqui tem muita gente morta espiritualmente lá fora, que precisa de Cristo. Então é se envolver com o evangelismo. É ver um teu colega de trabalho, teu colega de estudo, numa pior, sem eira nem beira, sem propósito na vida. Chamar ele de lado e falar, posso fazer uma oração pela tua vida? Confiar em Deus, que Ele vai te usar naquela hora. E fazer uma oração. Depois falar do evangelho. Há propósito de vida em Cristo, há esperança para você. Vamos comigo num culto, vamos comigo num estudo. Se envolver missionalmente. Igrejas com mentalidade de manutenção, está tudo bem aqui. Estão satisfeitas com as suas portas abertas, só. Tem muita igreja assim, estou pagando as contas, então está tudo bem. Elas não evangelizam, não se envolvem com a comunidade ao redor, não se preocupam com os perdidos ao seu redor. Elas não querem salvar vidas, colher almas para a glória de Deus. É uma igreja morta. Jesus, quando escreve, estou lembrando agora, uma das 7 cartas lá no Apocalipse, ele fala assim, você pensa que você está viva, mas você está morta. Não evangeliza. Não se preocupa com aqueles que estão mortos ao redor. Está fechado em si. Jesus pode estar condenando justamente essa mentalidade de manutenção daquela igreja, que eu não me lembro qual é. É uma das 7 lá de Apocalipse. Qual? Laodiceia. Está lá, está condenando. Você pensa que você está rica, mas você está morta. Então, mentalidade de manutenção é terrível. Nós estamos aqui e Deus nos chamou para que a gente alcance outras pessoas. Para que a gente não viva satisfeito com o que a gente tem aqui. Não. Outro sintoma, mentalidade de justificação e de vítima. Essa aqui é um perigo. Ela é vítima da cultura, da circunstância externa, para não crescer. A igreja é afetada pelas circunstâncias externas e deixa de cumprir o seu papel. Qual que é o papel da igreja? Buscar os eleitos para que Deus seja adorado. Reunir na Assembleia dos Santos. A igreja que está aí fora e que ainda precisa ser chamada, alcançada por essa aqui. A igreja justifica, no caso dessa doença, sua falta de crescimento. Por exemplo, a gente não tem dinheiro para nada, rapaz. Na falta de obreiro, na falta de boa localização, a cultura difícil onde se encontra. Aí, tem que tomar cuidado com isso. Porque muitas vezes eu falo assim, o trabalho lá é difícil. Por quê? Nós estamos numa cultura assim, numa cultura... O que eu estou dizendo? Eu estou buscando justificar a dificuldade assim,
Nós não podemos se ver como vítima. Gente, Jesus disse o seguinte: as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja dele. Então, será que há alguma dificuldade externa que impeça o crescimento da igreja? Se Jesus garantiu, lá em Mateus 16, 18, que nem o inferno pode obstaculizar o crescimento da igreja, então não tem justificativa. Se não está avançando aqui, nós temos que repensar. Nós estamos errando em alguma coisa. Nós estamos acomodados. É a mentalidade de manutenção da igreja. Ou então, nós estamos sentados sobre isso aqui, ó, justificação, vitimismo. Não é assim? Uma pessoa, por exemplo, sofre um baque emocional na vida. Ela tem duas opções, basicamente. Ou ela se levanta e enfrenta aquilo, ou ela se entrega aquilo, trancada dentro de casa. Se afunda na depressão, no vitimismo. Por exemplo, está aí, mentalidade de vitimismo acaba com muitas igrejas. A igreja está ali, as portas do inferno não vão prevalecer contra ela, Jesus está ali, mas a liderança, os membros, estão nessa mentalidade aqui, ó. Ah não, aqui é difícil, ah não, aqui não vai, ah não, é longe, ah eu estou cansado, ah não, é muita atividade, e por aí vai. É um sintoma de doença em uma igreja também. Outro sintoma, má reputação na sociedade. Isso aqui é difícil, isso aqui acontece muito. Exemplos de igrejas que só de falar o nome a gente já desconsidera, ou não é? Tem igreja que só de você ouvir o nome, você já tem preconceito. Por exemplo, líderes, como eu disse na pregação, andando de helicóptero e cercado de processos judiciais. Cadê o testemunho dessa pessoa? Igrejas interessadas só em crescimento financeiro. Igrejas que fazem diferença de seus membros. Então tem duas classes de membros dentro da igreja. Aqueles que já foram batizados com o Espírito Santo e aqueles que ainda não. Eles não falam em língua. Então eles estão buscando esse batismo ainda. Duas classes. Muitos olhando assim, ó, isso, você está abaixo de mim aqui dentro. Terrível isso. Tem que tomar cuidado, porque a imagem dos membros na comunidade, ela não pode manchar a santidade de Cristo na igreja, que é o cabeça da igreja. Testemunho. Há muitas denominações que são sujas na boca das pessoas, porque escandalizam, porque são empresas, estão sendo geridas como uma empresa, com um sistema de concorrência. Então, a igreja, ela não é parceira de outra igreja para alcançar almas, não, ela é concorrente. E se você vê outra igreja lotando, você vai trabalhar contra aquela igreja. Que coisa terrível. É um sinal de doença nessa igreja, porque igrejas não podem trabalhar debaixo de concorrência, tem que ser parceiras. Tem que pregar o evangelho para alcançar, ninguém faz nada sozinho. O reino é muito grande, Jesus disse, falta obreiros, a seara é grande, tem gente eleito por aí. Então nós temos que trabalhar em sistema de parceria, não de concorrência. Como é que uma igreja pode manchar a santidade de Cristo? Mostra que está doente na sociedade. Por exemplo, membro que é desonesto. E veja, gente, ó, é importante a gente pensar nisso. Não é que não peca na desonestidade, é que tem uma vida de desonestidade. Porque você pode ser desonesto como crente, mas está lutando contra esse pecado. E eu sempre digo, é muito diferente uma pessoa morrer lutando contra um pecado e morrer entregue a ele. Todos nós vamos morrer lutando contra pecados. A Bíblia não, aqui não existe a doutrina do perfeccionismo. Deus não mostrou isso aqui. Né? Existem pessoas que entendem que em algum momento vai haver uma perfeição aqui, e aí Jesus volta, né? Os pós-milenistas, dentro das doutrinas mileniais lá do Apocalipse, o que creem os pós-milenistas? Que quando o mundo estiver perfeito, Jesus volta. Sinceramente, nem teologicamente falando, nem historicamente falando, eu vejo possibilidade disso acontecer, porque o homem só tem piorado moralmente e espiritualmente à medida que o tempo passa, e a Bíblia não dá base para isso. Tem que haver um mundo perfeito para Jesus voltar, mas tem pessoas que entendem assim. Então veja bem, a Bíblia não defende o perfeccionismo. Nós vamos pecar até morrer, mas nós vamos pecar lutando contra o pecado. Isso é sinal de que o Espírito Santo está em você. Lembra do barulho que eu falei? O barulho da avenida. Olha só que interessante. E aquele que morre entregue ao pecado? Ah, esse não. Então veja, membro que é desonesto, mentiroso, caluniador na sociedade, tem isso como estilo de vida, mas que no domingo frequenta o culto evangélico. Eu te pergunto,
As pessoas levarão essa igreja a sério? Vixe, esse fulano vai lá naquela igreja lá. O que é pregado ali? Cadê a pureza da doutrina que vai levar a santidade desse membro? Onde está a liderança que não disciplina esse membro aí, que tem como estilo de vida ser desonesto? Todo mundo sabe. Ih, o Marquinho vai lá naquela igreja, mas nossa, ele é mais sujo que pau de galinheiro. Escandalizam o nome da igreja, estão envolvidos com processo judicial. Ele lança o nome de Deus, a credibilidade da igreja de Cristo na lama com o seu comportamento. E isso aponta para a enfermidade da igreja na falta de zelo pela doutrina e na santidade de Deus. E o pior sintoma qual é? Sem dúvida, a base de todos os outros. Essa igreja se desvia do Evangelho. E se ela se desvia do Evangelho, ela coloca algo no lugar. Normalmente, é a ideia desse líder que conduz a igreja, dessa liderança. É esse sistema de gestão da igreja. E daí, quem é cultuado no final? Não é Deus. É as ideias, são os planos, as estratégias desse líder, dessa liderança. Idolatria. Substituiu Cristo e a glória somente a Cristo. Por ele, por esse homem, por essa mulher. E se isso aconteceu, não há santificação. As pessoas estão seguindo um líder, as ideias de uma pessoa, e não Jesus Cristo. E o que ele pediu para ser seguido aqui. Lá em Mateus 28, quando ele dá a ordem à grande comissão, o que ele diz? Mateus 28. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo, Mateus 28, 18, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Agora, ide, portanto, fazei discípulos. Discípulos de quem? Dele, da Trindade. Ele continua, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Discípulos de Deus, não de homens. Ensinando-os a guardar todas as coisas, o quê? Que o líder tem ensinado? As ideias dele, os planos dele para dar certo o negócio? Não, que eu vos tenho ordenado. Eu, Jesus. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Veja, um sintoma de doença, o desvio da palavra de Cristo. O Evangelho não é pregado, mas o uso das pessoas para atender aos interesses. Lembra da diferença? Da organização, pessoa jurídica e o organismo vivo. É para atender aos interesses da empresa religiosa e não do reino. São clientes, não discípulos de Jesus Cristo. Terrível. Isso é terrível. A palavra de Deus é mercadejada, é usada como instrumento para atender ao gosto do cliente que vai lá. Então, não pode ser pregado necessidade de arrependimento, existência real do inferno, do diabo, juízo de Deus. Isso não pode ser pregado. Por quê? Porque afasta as pessoas. Afasta. Sintoma de uma igreja doente. Mas e da saúde da igreja? Abra aí comigo em Colossenses capítulo 2 da sua Bíblia. Olha o que Paulo diz lá. Colossenses capítulo 2. O contexto dessa carta aqui, veja, Paulo está preso, né? Está preso em Roma, aguardando o julgamento. É o final do livro de Atos. Ele está preso lá, aguardando o julgamento por Nero. E ele escreve essa carta aqui. Ele está combatendo o quê? Justamente falsas doutrinas que pregavam filosofias gregas, o gnosticismo que surgia ali no primeiro século, as regras do judaísmo, culto a anjos como é necessário para a salvação, todo um misticismo. Ele está combatendo isso. E ele vai pregar o quê? A suficiência de Cristo para a salvação. E mais, para que a igreja cresça de maneira saudável. Olha lá comigo, Colossenses 2, de 16 a 19. Eu já dei o contexto, agora você vai entender. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, quer dizer, as obras da lei, o legalismo. Se você não faz isso, como cristão, ninguém pode te julgar. Vão dizer que você não está salvo porque você não faz, mas você não pode ser julgado por isso. Ele continua, porque tudo isso, a lei, tem sido sombra das coisas que haviam de vir, ou seja, o evangelho que cumpriria essas obras pelo cristão. Porém, o corpo é de Cristo, a igreja é de Cristo, pertence a Cristo e ele é a cabeça. Agora, ninguém se faça árbitro contra vós outros, ninguém vos julgue, por vocês não fazerem mais isso, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões enfatuado, sem motivo algum, na sua mente carnal, achando que
por praticar isso, você está agradando a Deus. Olha só, e não retendo a cabeça, que é Cristo, da qual todo o corpo, a igreja, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, quer dizer, pelo crescimento espiritual de cada crente, nesse corpo de Cristo, alimentado por Ele, que é a igreja, o que vai acontecer? Cresce o crescimento que procede de Deus. Da onde vem o crescimento saudável da igreja? Deve estar unida a Cristo, recebendo dele como cabeça, a força, o poder para o seu crescimento. O versículo 18, Paulo disse, ninguém vos julgue, ninguém seja juiz sobre vocês, mas deixem Cristo dirigir vocês. Por quê? Porque é a partir dele que haverá um crescimento da igreja, que procede do próprio Deus, e não dos homens. Aquele crescimento estava sendo proposto por falsos líderes naqueles dias, para a igreja de Colosso. Vocês precisam fazer isso, fazer aquilo, não fazer aquilo, para que vocês aumentem, cresçam. Paulo vem dizer, nada disso, o crescimento saudável vem de obedecer a Cristo como cabeça. Portanto, conheçam a Cristo e a palavra de Cristo e vocês vão crescer. Ele é a cabeça do corpo, da igreja, da qual vocês são membros, e vem dele o suprimento para que cada membro cresça em santidade. Parece tão simples, não é? Uma igreja crescer de maneira saudável, conheça a Cristo e a sua palavra, e persista nela, pronto. Mas não, hoje muitas denominações têm estratégias de marketing, empresariais. O estudo vai bater nisso, e daí elas se adoentam, e daí elas desviam as pessoas de Cristo. Por quê? Porque estão implementando a estratégia de líderes humanos, que a Bíblia condena. Veja aí, uma igreja saudável, isso é importante destacar, uma igreja saudável não é uma igreja perfeita, impecável, não é? Lembra? Igreja militante, a igreja que luta aqui, uma igreja que é formada de pecadores ainda, presença do pecado. Nós não somos escravos do pecado, mas nós temos a presença do pecado. Então, essa igreja ainda é militante, ela só vai ser gloriosa e triunfante do lado de lá dessa vida, lá no céu, porque lá não vai haver mais a presença do pecado. Mas a presença do pecado aqui na igreja ainda impossibilita a gente fazer muita coisa certa. Mas veja, por que é importante saber disso? Porque essa igreja, mesmo sendo composta de pessoas onde a presença do pecado ainda há nelas, ela luta todos os dias para ficar ao lado de Deus. Ela luta contra os seus desejos caídos, contra um mundo sem Deus, contra Satanás e a sua horda de demônios que o servem. Deus chamou pessoas aqui para lutarem contra isso. Primeiro, para conhecer essa existência espiritual terrível em nós e ao nosso redor, e para nos munir com o seu espírito, para que possamos lutar contra isso. Então, como é que uma igreja saudável luta contra isso? Não é se apresentando, batendo no peito diante do mundo, eu sou perfeito, eu sou bom, por isso que Deus me achou, eu não tenho doença, a minha fé vence tudo. Não, não é assim. É tendo consciência da sua dependência do Evangelho, de Cristo, de que Deus, por graça, mediante a fé, te salvou em Cristo. Faz toda a diferença. Então, aí uma igreja com essa consciência, na dependência de Cristo, ela cresce de maneira saudável. Então, uma igreja saudável é uma congregação que reflete crescentemente o caráter de Deus, não conforme o líder humano, mas conforme revelado na sua palavra. E daí? Outro sinal da saúde da igreja, claro, pregação fiel da palavra. Por isso que no século XVI, os reformadores entenderam, não, é só a Escritura, é a Escritura que basta. E por que a pregação fiel do Evangelho é vital para o crescimento da igreja? Nós estamos estudando Efésios, né? A gente viu no estudo da semana passada. Qual é o fundamento dos apóstolos e profetas? Qual o fundamento sobre qual o edifício da vida da igreja é levantado? É Cristo. É a doutrina de Cristo, revelada pelos apóstolos e profetas. Então veja bem, não adianta ter comunhão sem pureza doutrinária. É um tiro no pé. Igrejas inchadas, com uma comunhão linda, com uma obra social linda, mas que não tem por fundamento o Evangelho de Cristo, que não confessam só Jesus como o caminho, que estão confiando muitas vezes nessa obra social, que fizeram da comunhão um ídolo. Que terrível isso! Pode haver um ativismo religioso dentro de igreja que é um ídolo. Pessoas que, enganadas pelo pecado, com o passar do tempo, deixaram Cristo de lado e confiam agora no que elas fazem.
Ah, eu pertenço àquela denominação porque ela se envolve muito com a obra social. Quem falou que é a obra social que salva? Cuidado com isso. Obra social é importante, mas como resposta de uma salvação. E não como causa da salvação. Deus salva pela graça mediante a fé em Jesus Cristo. A obra é só uma resposta. Ai de você se você confia na obra e não em Jesus. Ai se você idolatra a sua denominação agora. Porque muitos líderes, eles querem isso mesmo. Outro dia, eu tenho resistência a fazer isso, tá? Mas eu quis ver como que era a pregação de determinada denominação, que enche tanto. E aí eu orei a Deus e entrei no site dessa igreja. Não vou falar o nome, questão ética. Entrei no site lá da igreja e fui ver aquele bispo, que era o bem famoso da igreja, pregando. Não deu, gente. Eu fiquei 15 minutos só ouvindo. Não deu para ficar ouvindo mais. Olha, em 15 minutos, o que eu percebi? Eu percebi muitas coisas. Por exemplo, eu percebi que tem muita conversa e pouca Bíblia, muita história, piada, pouca Bíblia. E outra coisa que eu percebi, foi muito interessante isso, o fomento que ele fez ali em 15 minutos, naquela plateia enorme, da necessidade deles terem a presença ali naquele lugar, porque naquele lugar Deus abençoava. Isso foi destacado, ficou claro para mim. O que é isso? Veja, mentalidade de empresa, estratégia empresarial. É a minha empresa que te dá o melhor produto. Você tem que estar aqui. Isso é característica de seita. Na seita, só há salvação a quem pertence àquele grupo religioso. Se você não pertence àquela comunidade, você não está salvo. Você quer ver outra doutrina de seita? São doutrinas extra-bíblicas. O líder teve um sonho, teve um pensamento e Deus revelou algo para ele. Pronto, ele cria a denominação. E ele junta seguidores. São doutrinas que não estão na Bíblia, mas você precisa aceitar para fazer parte daquele grupo. E se você não está naquele grupo, você não é salvo. Isso é característica de seita. E isso ficou claro ali em 15 minutos que eu ouvi aquele líder falar. Tem que estar aqui. Programação, segunda, terça, quarta, sexta, domingo, você tem que estar aqui. Se você não estiver aqui, cuidado, sua salvação está em xeque. Isso não é bíblico. Nós cremos na igreja invisível. Em qualquer lugar que é pregado o evangelho com fidelidade, tem salvos ali naquele lugar. Agora, tem que pregar o evangelho. Tem que conduzir as pessoas a confiarem somente em Jesus Cristo. Então, não adianta ter uma comunhão linda se não tem pureza doutrinária. Não tem jeito. Porque o fundamento sobre o qual a igreja cresce é Cristo, é a palavra revelada pelo Senhor. O corpo cresce quando comemos bons alimentos. Olha lá, não beba óleo de carro não, prefira mel de abelha. Se você beber óleo de carro, você vai passar mal. O mesmo com a igreja. Falar de saúde da igreja equivale a buscar conhecer ao Senhor da igreja, que é Jesus. Pedro termina a sua segunda carta, lá, 2 Pedro 3,18, olha o que ele diz. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma igreja que estava enfrentando perseguição pela sua fé. Como é que você vai conseguir aguentar a perseguição? Quando você buscar conhecer ao Senhor, na palavra revelada dele. Jesus diz em João 17:20, na oração sacerdotal, não rogo somente por esses, aqueles discípulos que estão ali, mas também por aqueles que vierem a crer em mim. Como é que alguém vai... como é que a fé é colocada por Deus no coração de um pecador de maneira ordinária? Por que eu digo de maneira ordinária? Porque Deus pode atuar de maneira extraordinária, salvando um eleito no meio de uma mata. Sei lá. Mas de maneira ordinária, segundo a Bíblia, como é que Deus faz? Está aí, Jesus diz, João 17:20, por intermédio da sua palavra. É quando o evangelho é pregado para esse pecador. O Espírito faz ele nascer de novo. Se ele é um eleito. Eu estava lá, gente, dentro da minha religião confortável. E Deus foi me alcançar lá. Teve lá algum indício de evangelho que Deus usou para me despertar. E eu mudei. Foi uma coisa fora de mim, porque eu não queria sair de lá. Mas eu comecei a contestar o que acontecia lá. Eu falei, peraí, esse negócio aqui não está certo não. Tem coisa errada aqui. E Deus me tirou de lá. Graças a Deus. Então, uma igreja saudável é aquela que leva seus membros a crescerem no conhecimento de Cristo, ter intimidade com Ele, a obedecer os seus mandamentos, por meio da pregação da palavra. Está terminando. Outro sinal de saúde é uma igreja que administra fiel os sacramentos. Quais são os 2 sacramentos instituídos na Escritura? Batismo e ceia.
Um deles, o rito de iniciação da comunhão com a tua igreja, com a igreja visível, um símbolo que aponta para o derramar do sangue de Jesus, perdoando os teus pecados, tua vida com a igreja, o batismo. E o outro, meio de fortalecimento da tua fé, a ceia, onde Deus vai fortalecer a tua comunhão com Cristo. Então veja, igrejas doentes normalmente distorcem esses sacramentos. Então, por exemplo, no batismo, eles dizem, é o batismo que salva, como é a Igreja Católica Apostólica Romana, como é muitas seitas. Se você não é batizado, você não está salvo. Isso não é o batismo bíblico. O batismo é um sinal que aponta para a salvação, para uma graça espiritual que Deus operou. Então, aquele que foi salvo, ele vai se batizar. Todo mundo que é batizado é salvo? Não. Tem muita gente que vai tomar um banho só. Nunca nasceu de novo. Mas aquele que nasceu de novo, ele vai buscar mostrar isso, um testemunho de fé, passando pelas águas do batismo. Ele vai. Eu sei, as pessoas falam, mas e o ladrão da cruz? O que eu falei do método extraordinário? Se o ladrão da cruz tivesse a oportunidade de ter descido de lá, eu creio, segundo a Escritura, que ele ia começar a caminhar com a igreja, ele ia passar pelo batismo. Ele não teve oportunidade, mas ele foi salvo lá na cruz, no último instante, de maneira extraordinária. Mas se ele tivesse a oportunidade, como os demais, ele ia descer. Ele ia, Senhor, eu quero testemunhar que o Senhor me salvou agora. Ele ia ser batizado nas águas e ele ia ser agregado a uma igreja. Percebe isso? Sinal de saúde. E na ceia, então? Gente, vocês não vão acreditar, mas tem lugares que já fizeram a ceia servindo bolachinha com goiabada e guaraná geladinho, porque estava muito calor. Mudaram os elementos da ceia do Senhor. Distorções, Você já pensou? Bolachinha com goiabada e guaraná geladinho, porque está muito calor? Não, os elementos é o pão. É o suco de uva que aponta para o vinho, para o sangue de Cristo, é o pão, o corpo de Jesus. Então não distorça. Distorceu, sinal de doença nessa igreja. Periodicidade dos sacramentos também. Veja, não há uma periodicidade na Bíblia dos sacramentos, mas não é bom ficar muito tempo longe. Então, por exemplo, igrejas que não batizam pessoas há anos, tem problema aí. Igrejas que celebram a ceia uma vez por ano, não. Se é um meio de graça para fortalecer a tua comunhão com Cristo, sei lá, faz pelo menos uma vez por mês, como a gente faz aqui na igreja. Tem que tomar cuidado com essas coisas. Esse é importante. Envolvimento ativo com missões é um sinal de saúde. Muitas igrejas dizem assim, a gente não tem dinheiro para apoiar missionários transculturais. Mas qual o teu envolvimento local com missões? Você não se envolve localmente com missões? Sinal de doença. Porque a igreja foi plantada por Deus aqui em Nova Granada para alcançar os eleitos que há aqui em Nova Granada, por meio da vida dessa igreja. Então uma igreja sem visão missionária local não é igreja de Cristo, está morta. Está morta. O que nós fizemos hoje entregando essas 100 e poucas marmitex? Nós estamos buscando corações, estamos buscando evangelizar, para que vidas sejam alcançadas. Então veja, cada membro foi chamado por Cristo lá em Mateus 28, na grande comissão, para fazer discípulos não só na China, mas aqui em Nova Granada. É a nossa responsabilidade. Uma igreja viva, saudável, é aquela que influencia o seu meio urbano vivendo o Evangelho. E aí fica a pergunta para nós: qual a influência da nossa igreja aqui nesse bairro? Lá onde você estuda, lá onde você trabalha. Você tem mostrado mudança? Você tem falado de Cristo? Nós criamos oportunidade para suprir as necessidades dessa comunidade e levar a ela o Evangelho como maior prioridade. E no nosso meio social aqui, nós temos tido, como Igreja de Cristo, o mesmo sentimento de Paulo em 1 Coríntios 10, 33. Abra para mim lá. Quem achou, leia alto para mim. 1 Coríntios 10, 33. Olha o que Paulo fala lá. Como também eu estudo a graça a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possa salvar. Olha aí, Sérgio. O que Paulo fazia? Ele se negava, ele buscava a salvação de outras pessoas, e daí ele se empenhava ao máximo por isso. Irmãos, quando a gente olha para a cruz de Cristo e medita nela, será que há sacrifício grandioso demais para nós? Olha, isso aí, isso nos constrange. O que Jesus Cristo enfrentou para a nossa salvação, se a gente é honesto,
não há nada mega, super grande na nossa vida para a gente negar em favor da cruz do Senhor. E por fim, o último sinal de saúde. Esse aí é muito bom também, não é? Pregação do Evangelho, dos sacramentos, o evangelismo, mas o amor e serviço entre os irmãos. Lá em 1 Pedro 4, 8 e 10, Pedro diz assim para a igreja: acima de tudo, amem sinceramente uns aos outros. Sejam bons administradores dos diferentes dons que receberam de Deus. Que cada um use o seu próprio dom para o bem dos outros. E aí a gente pensando no que acontece num corpo humano, veja, se o teu dedão está doendo, a tua cabeça está preocupada. Você não está bem mais, emocionalmente. E o corpo todo trabalha para curar o dedão que está doendo. Na igreja é assim. Se um membro está passando por dificuldade, está enfrentando problemas, todos nós temos que nos priorizar na busca da ajuda àquele membro. Veja, o Alair, da Sabrina, a dona Lisete não estão bem. Nós estamos preocupados, nós estamos orando, esperando em Deus, sentindo a falta desses nossos irmãos aqui. Por quê? Porque eles são membros aqui do corpo de Cristo e eles não estão bem. Então, um sinal de saúde é esse, o amor e o serviço pelos irmãos. E fica aí essas perguntas, né? Quando foi que você usou o seu dom para servir ao seu irmão? Deus te deu dons para você servir a igreja, servir aos irmãos. Você sabe qual é o teu dom? Muitas pessoas vêm falar comigo: Rogério, eu não sei qual é o meu dom. E eu pergunto para ela: o que você tem feito para servir a igreja? A maioria não tem feito nada. Como é que você vai ter o teu dom revelado? Se você não faz nada, se você não se envolve com a igreja. Estava falando com a Flávia agora há pouco, a filha do Sérgio. Ela é super envolvida no ministério da igreja lá onde ela serve. Deus tem revelado o dom que Deus deu a ela. Por quê? Porque ela está servindo, ela botou a mão na obra. Olha o Sérgio aqui, praticamente o nosso diácono, o Alair, estão servindo, e outros irmãos também, que estão servindo assim em outros ministérios. Deus vai revelar o dom que Ele deu a vocês, é no serviço, não é ficar sentado na cadeira sem fazer nada, é botando a mão na massa. Então o sinal de saúde da doença, outro é esse aí, amar e o serviço também, aos irmãos, ao reino de Deus. Esse é um sinal de saúde. Quando isso acontece, quando há amor e serviço entre os irmãos, o corpo cresce saudável. Último texto que eu quero ler, Efésios 4, de 15 a 16. Olha o que Paulo diz. Palavra aqui das mais claras sobre isso. Crescimento saudável da igreja em amor. Efésios 4, 15 a 16. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Agora, de quem todo o corpo, a igreja, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta. Quem que é toda a junta aqui? Cada membro. Cada membro. Veja, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, de cada junta, de cada membro. O que acontece? Duas coisas. Efetua o seu próprio aumento, primeiro, ele vai crescer, para a edificação de si mesmo em amor. Ele cresce, e se ele está junto a outros, os outros crescem também. Crescimento individual, crescimento do corpo. Que coisa linda isso aqui. A partir do quê? Da cabeça, que é Cristo. Então vamos concluir. Como se ter uma igreja saudável na cidade? Por exemplo, na cidade de Nova Granada. Como se ter uma igreja? Primeiro, é preciso estudar e pregar somente a doutrina bíblica, o Evangelho. O dia que eu disser aqui, eu tive um sentimento aqui para a nossa igreja. Eu sonhei. Deus está me falando algo aqui para vocês. Meu irmão, se isso aqui não tiver base na Bíblia, pode me denunciar para o conselho da igreja em Rio Preto. Pode me denunciar, com toda a autoridade. Faça uma denúncia e entregue lá em Rio Preto, no conselho. Falou, o licenciado Rogério está falando coisa errada lá. Porque eu tenho que anunciar aqui a revelação da palavra de Deus. E veja, no contexto dela, hein? Porque se você traz uma revelação fora do contexto, isso é um pretexto para aquilo que você quer falar. O modo como você quer dirigir a igreja. Não, você tem que respeitar o contexto, e para isso você tem que estudar a Bíblia. Está vendo a importância de terça-noite a gente estudar aqui a Bíblia? De ter escola dominical? Tem que ter, a igreja tem que ter, para ser saudável, para ter pureza doutrinária. Senão, a gente se desvia. Se desvia.
Você acha que eu não queria ter todas essas cadeiras cheias aqui, nessa manhã? Todas elas? Claro que eu queria. Mas eu preciso ser fiel na pregação. E se eu for fiel na pregação, eu sei que nem todo mundo que vier aqui vai ficar. Mas eu creio que aqueles que Deus quiser, vai ficar. Eles vão ficar. Os eleitos vão ficar, porque eles vão ter sede de conhecer Deus cada dia mais. Em segundo lugar, é preciso participar dos sacramentos com regularidade, meu irmão. Que tristeza. No dia da ceia a pessoa falta, no mês seguinte ela falta, no outro mês ela falta, e aí você vai falar com ela fala assim: pastor, mas nos outros dias eu estava aqui. Amém, graças a Deus. Mas você tem que entender a necessidade do sacramento na tua vida. Você tem que participar da ceia. Quando você participa da ceia com fé, o Espírito Santo ele se fortalece na tua luta contra o pecado. É muito comum, já aconteceu mais de uma vez, pessoas virem com boa intenção, sim, virem falar comigo: olha aqui, pastor, eu estou lutando contra um pecado, eu posso participar da ceia? Meu querido, se você está lutando contra o pecado, você deve participar da ceia, porque a tua luta contra o pecado é justamente uma grande evidência de que é o Espírito Santo, porque o incrédulo, aquele que é indiferente para o pecado, ele não luta, o pecado para ele é indiferente. Esse tem que se abster da ceia, senão ele está comendo juízo para si, segundo Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 11. Mas se você está lutando contra o pecado, participar da ceia vai te fortalecer ainda mais nessa luta. Participe da ceia, você está lutando. Olha só como Satanás, como a nossa consciência é terrível, nos acusa, mas participar do sacramento é uma bênção, se você está lutando contra o pecado, vai te fortalecer nessa luta. Terceiro, é preciso evangelismo constante com a cidade, irmãos. Veja, é verdade, Deus é soberano sobre os eleitos aqui em Nova Granada, mas como é que eles vão ser alcançados? Paulo fala: se eu não pregar, quem é que vai ouvir? E se a fé vem pelo ouvir, como é que eles vão se arrepender dos seus pecados e crer em Cristo? Eles não conhecem. Então, Deus vai nos usar como instrumentos aqui em Nova Granada. Então, ore a Deus todo dia de manhã. Ore a Deus: Senhor, me dê graça e uma oportunidade para compartilhar a Tua palavra com meus amigos que estão perdidos. Me dê sabedoria, Senhor. Eu não quero ofender ninguém, eu não quero constranger ninguém, mas eu quero que eles estejam nas mãos de Jesus também. E você vai ver o que Deus faz com a tua vida. Você vai ver quantas oportunidades você vai ter. E por fim, é preciso servir aos irmãos em amor. Eu louvo a Deus, viu? Porque nós temos um grupo diminuto aqui, mas Jesus começou com 12 discípulos e incendiou o mundo. E graças a Deus, porque nós temos aqui um grupo pequeno, mas que tem compromisso. Eu tenho visto o compromisso desses homens e dessas mulheres aqui. Compromisso com oração, compromisso nos dízimos e ofertas, pessoas que eu tenho visto Deus trabalhar aqui nesse lugar. E é isso. A partir desse grupo, Deus vai alcançar outras vidas aqui nessa cidade. E a única aplicação que eu quero trazer para a gente pensar é essa. Nossa igreja local possui algumas dessas enfermidades? O que vocês acham? Estudo bíblico é para a gente ser confrontado, né? Talvez, irmãos, eu fiquei pensando assim, para ser bem honesto, talvez eu precise despertar mais nos irmãos essa consciência do evangelismo aqui em Nova Granada. Você vê, há muita coisa para a gente fazer aqui ao redor da igreja. Há muitas casas, muitas famílias. E a gente já está aqui indo já para o 3º mês. E nós precisamos começar a fazer algo. Não é? A seita das testemunhas de Jeová, segundo os estudiosos, é a que mais cresce. E por que eles crescem? Eles batem aí, enchendo as famílias com a heresia deles. E eu posso dizer isso porque isso é a teologia deles. Eles negam a divindade de Jesus Cristo. Eles têm uma Bíblia traduzida, a tradução Novo Mundo. Eles fizeram para eles, para alterar o texto original no grego, para dar base à doutrina deles. Mas eles acreditam nisso. E eles vão pregar isso de casa em casa, dando a cara a tapa, fazendo o que nós não fazemos, tendo a verdade, conhecendo a verdade da palavra de Deus. Nós não fazemos. E os eleitos ficam aí, morrendo de desnutrição por não conhecerem o evangelho verdadeiro, seguindo essas mentiras, essas heresias, por aí. Porque eu creio que lá dentro da seita deles tem eleitos de Deus, que estão sendo mal alimentados por aquelas mentiras. Em algum momento, Deus vai tirá-los de lá. Como tem havido um êxodo, né? Não só de lá, mas, por exemplo, da congregação cristã. Nunca perderam tanta gente como agora, depois da pandemia. Por quê? Porque na pandemia, as pessoas foram para a mídia e elas ouviram a verdade da pregação.
elas ouviram a teologia reformada e elas foram abertas na mente, no entendimento de que aqueles sonhos, aquela coisa que eles tinham lá, não tem base bíblica. E está havendo um êxodo, tanto daquela denominação, quanto também das testemunhas de Jeová. Mas o fato é, eles ainda crescem muito, porque eles evangelizam dentro daquilo que eles acreditam. E nós não. Então isso tem me incomodado muito, viu? A gente precisa formar equipes aqui, de alguma forma. Vamos distribuir Bíblia. A igreja tem Bíblias gratuitas para serem distribuídas, Bíblias de verdade, folhetos evangelísticos que trazem o evangelho de verdade. E nós temos que incendiar aqui esse bairro, na frente, atrás, dos lados, porque eu creio que há eleitos aqui. E eles vão ser alcançados quando eles ouvirem a pregação do evangelho. Então talvez, de maneira muito honesta, eu pensei nisso. Talvez a gente tenha que melhorar essa questão do evangelismo aqui ao redor dessa igreja. Algum irmão quer dizer alguma coisa? Quer falar algo? Já falei tudo? Então vamos orar, para a gente encerrar aqui o nosso momento. Ô Flávio, eu quero pedir para você orar, para encerrar esse momento. Você pode fazer uma oração, por favor? Pode vir aqui. Agradecendo a Deus esse momento de estudo da palavra dele, tá bom? Obrigado. Senhor Jesus, que cada um está aqui hoje, Senhor Jesus, que a tua palavra é revelada no coração. Amém. Que esse estudo, meu Pai, que essa palavra é escritura, meu Pai, é somente a palavra, meu Pai, é quem revela, é somente a palavra, meu Pai, que nos transforma. É verdade, Deus. Senhor Jesus, que esteja abençoando cada pessoa que está aqui, meu Pai. Que cada pessoa, Senhor Jesus, venha ter essa palavra revelada no coração. Amém. Abençoa este lugar. Amém. Oh, Deus. Amém. Amém, Senhor. Ó Senhor, em nome de Jesus. Amém. Faz isso para a glória do teu nome, Deus. Amém. Amém. Ah, Deus, ajuda-nos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Sim, Senhor. Desperta os teus filhos. Oh, Deus, em nome de Jesus. Amém, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor. Oh, Deus Santo, em nome de Jesus. Amém. Oh, Deus Santo, nós queremos servir ao Senhor. Obrigado. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Obrigado, Deus. Em nome de Jesus. Oh, obrigado, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom domingo a todos. Que Deus os abençoe.